Pensem na seguinte cena: um pronto-socorro, aquela correria, luzes piscando, a vida de alguém por um fio. Nesse ambiente caótico, qual seria o maior perigo? Uma doença super rara? Um equipamento que para de funcionar do nada? E se o maior risco fosse algo que a gente nem sempre consegue ver, uma simples falha na comunicação? Pois é. E esse número aqui é de impressionar. 70%. De acordo com uma análise da Joint Commission, que é uma das maiores organizações de acreditação em saúde do mundo, a comunicação que não funciona bem está na raiz de mais de 70% dos erros médicos graves. É muita coisa. Isso quer dizer que, muitas vezes, a maior ameaça no ambiente de saúde pode não ser a doença em si, mas uma informação crucial que acaba se perdendo entre a equipe. E as consequências, claro, podem ser devastadoras. Para a gente mergulhar fundo nesse assunto, essa análise aqui é toda baseada numa pesquisa super importante da Universidade Federal de Minas Gerais. Um estudo que foi direto na fonte, sabe? Conversou com médicos, enfermeiros, técnicos, todo mundo que está ali na linha de frente de um grande hospital para entender o problema de verdade. Ok, então o que acontece na prática quando essa comunicação falha? Vamos dar uma olhada no problema central e nas consequências dele no mundo real, porque isso tem a ver diretamente com a segurança de todo mundo. O grande ideal da medicina hoje em dia é o que chamam de cuidado centrado no paciente. A ideia é bem simples, mas muito poderosa. A pessoa que está recebendo cuidado não é só um objeto passivo, mas sim um parceiro, alguém que participa ativamente. Todas as decisões são tomadas em conjunto. E o que liga a equipe a quem está sendo cuidado nesse modelo? Exatamente, a comunicação. Se ela falha, o modelo todo desmorona. E essa não é só uma ideia teórica, não. É a percepção de quem vive isso todo dia. Um dos médicos que participou do estudo resumiu de forma perfeita. Quando o paciente participa, ele se torna uma barreira de segurança. Se essa participação não acontece, é como abrir uma porta para o erro entrar. E olha, isso aqui não é ficção. A pesquisa documentou casos reais. Um erro de medicação porque a informação não passou direito na troca de plantão. Um atraso perigoso no tratamento porque a prescrição não foi junto com o paciente. Uma complicação séria porque uma parte da equipe não falou com a outra. Cada linha dessa tabela é um risco real, que nasceu de uma conversa que não aconteceu ou que aconteceu mal. Certo, a gente já entendeu que a comunicação é essencial para a segurança. A pergunta então é, por que algo tão importante falha tanto? Vamos olhar agora para umas barreiras que muitas vezes são invisíveis, mas que criam obstáculos gigantescos no cuidado. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? E a resposta não é falta de vontade dos profissionais, muito pelo contrário. O que a pesquisa mostra é que as causas são sistêmicas. São coisas que estão bem enraizadas na cultura e na própria estrutura dos hospitais. O estudo identificou o que a gente pode chamar de tempestade perfeita. São cargas de trabalho absurdas que não deixam tempo para conversar direito, hierarquias muito rígidas, onde quem está num nível, digamos, inferior tem medo de se manifestar, o caos das interrupções a todo momento e, claro, o peso do estresse e do burnout que acaba com a capacidade de qualquer pessoa se comunicar com clareza. O problema da hierarquia fica claríssimo nessa fala de uma técnica de enfermagem. É um relato que, honestamente, dói um pouco de ler. Uma solução em potencial, uma observação que poderia garantir a segurança de alguém, pode acabar silenciada pelo medo, pelo receio de questionar uma autoridade. Isso mostra que uma boa comunicação não é só sobre o que se fala, mas sobre criar um ambiente seguro onde todo mundo possa falar. Bom, já vimos o problema, já vimos as barreiras. Agora vamos falar de solução. E a pesquisa aponta para um ponto de partida que é surpreendentemente humano: a empatia. A parte quantitativa do estudo achou uma ligação direta, estatisticamente comprovada. Profissionais de saúde com níveis mais altos de empatia também diziam ter mais confiança e mais eficácia na hora de se comunicar. Ou seja, a empatia não é só um sentimento bonitinho. Ela funciona como um motor para uma comunicação melhor e, por consequência, para um cuidado mais seguro. E essa citação de uma enfermeira mostra como isso funciona na prática. A empatia muda o jeito de escutar. O paciente não se sente só ouvido, ele se sente cuidado de verdade. E esse sentimento de confiança é a base de tudo para que o tratamento dê certo. Ok, empatia é a base. Mas para transformar isso em prática no meio do caos de um hospital, a gente precisa de ferramentas concretas. A pesquisa é bem clara nisso. Só boa vontade não adianta, é preciso ter sistema. E o que isso quer dizer?
Bom, significa usar ferramentas estruturadas, como checklists, para que a passagem de informação importante não dependa da memória de alguém que está exausto. Significa treinar a escutativa, que é parar e realmente prestar atenção. Usar técnicas como a comunicação não violenta, que ajuda a resolver conflitos de forma respeitosa. E, algo fundamental, criar momentos específicos para a equipe parar, respirar e se alinhar. São estratégias que transformam a comunicação de um acaso em um processo confiável. Agora a gente junta todas as peças. Como é que a empatia, as ferramentas e a escuta se unem para chegar no resultado que mais importa? A segurança de quem está sendo cuidado. O que a pesquisa demonstra, no fim das contas, é a criação de um círculo virtuoso. Não são ações isoladas. Cada uma dessas peças alimenta a outra, construindo um sistema de segurança muito mais robusto, com a comunicação bem no centro de tudo. Então, o resumo da ópera é este. Uma comunicação que funciona de verdade cria equipes que trabalham em sintonia. Essa sintonia gera confiança, não só entre os profissionais, mas também com o paciente. E uma pessoa que confia na equipe se sente segura para perguntar, para dizer que algo parece estranho, para ser um parceiro ativo no próprio cuidado. Essa participação ativa é a última e talvez a mais importante barreira de defesa contra o erro. Uma comunicação melhor não é um detalhe, é um sistema de segurança vital. E a gente termina com uma reflexão. O estudo foca nos profissionais, mas ele deixa uma pergunta muito poderosa para todo mundo. Sabendo quão importante é essa participação, o que pode ser feito para ajudar a construir essa ponte? Como uma pessoa pode se preparar para ser um parceiro ativo no seu próprio cuidado, na sua própria segurança? É uma questão que muda totalmente a nossa perspectiva.